ao assistir um vídeo onde uma pós-graduada reagia ao vídeo de outra pós-graduada falando sobre a questão racial e com isso trazendo o colorismo, me veio a necessidade de gravar esse vídeo por duas questões. A primeira é a forma que elas falam, que é muito voltada a um público que está dentro da universidade, os conceitos utilizados. E eu acredito que essa discussão tem que ser levada às pessoas que não estão na universidade, seja porque ainda estão cursando o ensino médio, sejam porque tiveram que trabalhar na sua caminhada de vida e não tiveram tempo e oportunidade de estar dentro do espaço acadêmico da universidade. Então esse é o primeiro ponto. A outra questão é a forma que elas abordaram, a teoria que elas utilizaram, não me contempla, né? Eu senti que faltou algumas colocações por parte delas e com isso levou a discussão para uma conclusão equivocada das duas partes. Quem sou eu para estar rebatendo a fala de uma doutora e de uma mestre, né? Porém, eu acredito que a nossa vivência seja a vivência da vida mesmo, ali da labuta com o trabalho, com as opressões, com a relação com o outro, ou seja, pelas leituras que a gente faz também, porque a gente não precisa estar na universidade para ler, apesar que eu sou um bacharelando em ciências sociais. Então, as leituras que a gente faz, mesmo fora da universidade e já no início da universidade, junto com essa vivência que eu citei, traz essa possibilidade da gente ter uma noção da nossa realidade, né? Então, acredito que esse vídeo vai ser importante. Não vou citar nomes, nem da doutora, nem da mestre, nem das páginas, nada disso, porque o intuito aqui não é criar polêmica, porque quem quer viralizar, que costuma fazer polêmica, né? Seria importante viralizar, né? Mas eu acredito que esses assuntos não são assuntos que viralizam, não são assuntos de interesse público, infelizmente, são outras coisas que viralizam. Meu intuito aqui é mais conversar com a galera que tem interesse no assunto mesmo e que não está na universidade, que está fora dela. Então, essa é a questão. Então, não vou estar trazendo nomes, mas eu senti essa necessidade. O primeiro ponto já da discussão que eu quero abordar é que a raça, no sentido biológico, a raça humana, ela é inexistente. A raça, ela é uma criação sociopolítica, né? Por que eu estou trazendo essa questão? Não sou biólogo, então não vou poder estar explicando isso de uma forma melhor, né? Deixo isso quem gostar. Eu mesmo gosto muito de acompanhar a página de biólogos, então quem gosta procura mais saber sobre isso, procura livros, porque aqui na internet a gente vê muita coisa e nem tudo é positivo. Nem tudo é de uma forma correta, tem muita notícia falsa, então é importante não só acompanhar essas pessoas, mas ver as referências, procurar esses livros que elas citam para ver se é isso mesmo que é dito. Então acho importante quem se interessa buscar. Então não vou estar explicando no sentido biológico essa questão, mas bem raso, de uma forma bem rasa, o que diferenciou as raças, ela está mais por uma questão de DNA, dos genes, né, do que por fenótipo. Fenótipo, nossa aparência. Então, um cachorro, um exemplo, e nós seres humanos somos tão animais quanto um cachorro, um gato, uma vaca, uma ovelha e um macaco, e dentro disso, você não diferencia a raça desses animais através da cor. Você pode ver um pitbull, um exemplo, que é uma raça, branco, preto, tigrado, né? Não é a cor que identifica qual raça ele é, mas sim toda uma genética, né? Todo um DNA que mostra de qual raça aquele animal pertence, né? Então, para o ser humano também não é diferente. Nós, geneticamente, somos iguais. Não existe distinção. As raças humanas que já existiram já foram extintas, né, devido tanto à mistura com
nossa raça atual, quanto outras questões que aí, como eu falei, um biólogo pode saber explicar melhor, ou até um historiador, acredito também, mas por não ter conhecimento nessa área, eu não vou me aprofundar nisso. Mas já é de consenso científico que raças humanas biologicamente não existem. O que existe são raças sociais. Por que essas raças sociais foram criadas? Foram criadas para um processo de dominação de um indivíduo, de um grupo, no caso, sobre outros grupos. Aquele grupo colocado em uma raça dita superior, ela tende a dominar os outros grupos que são colocados em raças que são pontuadas como inferiores. O primeiro ponto que eu quero trazer é essa. O objetivo da racialização é dominação. Isso é um fato. As pessoas podem... Já vi até discussão falando que a racialização é porque um remédio, um exemplo que pode servir para um europeu, não serve para um africano, e diversas colocações nesse sentido eu já ouvi, não só na questão médica, mas em outras questões também, mas isso é falso, porque você não precisa separar em raças para poder entender que cada indivíduo tem, cada grupo, no caso, tem sua especificidade, e você criar algo, algum medicamento, algo do tipo, voltado a cada grupo. Você não precisa criar raças para isso. A ideia de criar raças é dominação. E esse é um consenso, é um fato, não é discutível. Então, acho que aqui a gente tem que finalizar. Vou sempre estar olhando para o lado, porque para a gente conversar sobre isso tem que ter umas anotações prévias, né? Então, eu fiz essas anotações, né? Então, se raça é social, esse conceito de raça, ela pode variar de local para local. Um exemplo que eu gosto de dar, de um autor que eu gosto muito de ler, que é o Francis Fanon. Eu, inclusive, peguei esses 2 livros dele que eu acho muito interessantes, Os Condenados da Terra, que eu acredito que todos devem ler, e Em Defesa da Revolução em África, que tem vários nomes, tem ele como Em Defesa da Revolução Africana, com outros nomes, mas um livro muito interessante. E o Fanon, ele traz a categoria de judeu e árabe como raça. Ele fala negro, judeu, árabe e branco. Que ele é um teórico que estudou em França, veio da colônia francesa de Martinica e participou da independência da Argélia, da Guerra de Independência da Argélia, que é um país que é francófono, que fala a língua francesa, que foi colonizado pela França. Então, eles têm essa particularidade. Aqui no Brasil, a gente não utiliza o conceito árabe e judeu como raça. Então, a gente percebe essa especificidade, né? A própria Lélia Gonzalez, que é uma autora brasileira, ela faz a crítica ao conceito de afro-americano, que ela fala, inclusive, que os afro-americanos são os estadunidenses e não os brasileiros. Os brasileiros não são afro-americanos, porque a forma que o conceito de afro-americano foi criado na América do Norte e foi trazido para o Brasil, ele fala da questão racial como ela é dada na América do Norte, especificamente nos Estados Unidos, e não como ela é dada nos países que são chamados latinos, que é do México até a Argentina. Então, esses países latinos têm uma outra especificidade, onde cada território, cada país é diferente um do outro também. E a realidade do Brasil não é a realidade do México. Outro exemplo, né? Então, a Lélia Gonzalez, ela aborda muito bem isso, onde ela aborda o conceito de americanidade, né? Que aqui eu anotei o nome do livro que ela fala sobre isso, que é Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, né? E Ensaios, Investigações e Diálogos, onde ela tem um texto que é a categoria político-cultural de americanidade, né? Tenho que ler, você vê que é muito longo. Então, quando ela fala sobre esse conceito, ela fala justamente que nós não somos afro-americanos. Ela classifica nós brasileiros como ladinos
americanos brasileiro. É uma brincadeira que ela fala, que ela pega o latino, que dizem que a gente é latino porque fomos colonizados por Portugal, né, que é um país latino. Ela pega esse latino, transforma em ladino, que eram os africanos que sabiam a língua portuguesa. Então, ladinos, americanos, né? Ou seja, ela une a América com a África, porque nós não somos africanos, nós somos daqui das Américas, então americanos, e brasileiros, porque nós somos brasileiros. E o brasileiro vai ter uma especificidade que não é do argentino, que não é do paraguaio, e cada um vai ter a sua especificidade, né? Então, é importante a gente compreender esse conceito que a Lélia Gonzalez traz. Então, mediante isso, eu vou trazer a primeira crítica ao vídeo, que é a mestre, ela fala muito sobre a cultura do mestiço, o corpo mestiço. E se tratando de Brasil, eu vou trazer que não existe cultura mestiça, não existe o corpo que é mestiço. Por que eu trago isso? Mais uma vez, trazendo Fanon. Vou pegar mais uma vez os livros. Eu tenho outros livros dele aqui, mas eu acho esses dois muito importantes. Não vou dizer os mais importantes nem os melhores, mas são livros que eu tenho bastante carinho. Então, o Fanon, ele fala que existe o ser humano universal, que é o branco, é o europeu, que ao dominar os outros povos, você vê que a gente fala a língua do europeu, o português é de Portugal, o francês da França, e assim vai, até os nomes, né? E a gente perdeu a nossa linguagem e a gente teve uma cultura deles introjetado em nós e colocado como uma cultura universal. Ou seja, o homem universal é o homem branco, o homem cis branco, evangélico, rico, né? Porque quando você parte da dominação também vem a dominação econômica. E com isso, né, eles viram o que é. E quem não é dessa categoria do homem branco, cis, hétero, rico, da classe dominante, ele é o não ser, o outro. É negado a ele, tentando embranquecer o Brasil culturalmente com essa mestiçagem, eles negaram a esses mestiços a própria cultura que eles queriam transformar. Então, quando eu falo a palavra negação, você já percebe. Então, eles são o que é universal. Aqueles que são negados se tornam o não ser. Se eles se tornam não ser, logo, nós que viemos fruto de uma mestiçagem, somos o não ser. E o não ser, no Brasil, e em diversos outros territórios também, está na categoria de ser negro. Outro exemplo que eu posso trazer é que quando os portugueses chegaram aqui nas Américas, e os espanhóis também, na verdade todos os europeus que pisaram aqui nas Américas primeiro, né, com a chegada de Colombo e outros, eles chamavam os nativos daqui da América, os indígenas, de negros da terra. Aí você percebe, por que negros da terra? O negro é o não ser. Eles eram o não ser que estavam na terra. Depois de uma discussão política dos próprios europeus, isso foi modificado. Mas eles estavam na categoria do não ser como negro também. E ainda estão na categoria do não ser, porque eles não foram elevados a brancos. Ele apenas, aqui no Brasil, ganhou a categoria nova, que são os vermelhos. E até quando eles foram nomeados índios, como se usava na época, era referência aos indianos, que já era um território de posse europeia, de posse dos ingleses. Então, você percebe, o indiano era o não ser. Os asiáticos eram o não ser, eles especificavam se o asiático é o não ser, todos são indianos, todos são não ser. E logo, os negros da terra, como eles chamavam os indígenas, também eram não ser, então podiam ser índios também, se referindo aos indianos. Então, todos esses povos são o não ser. E aqui no Brasil, o não ser é ser negro, né? Não ser negro. Podemos abordar assim a questão indígena, que é um pouco negligenciada, um pouco não, muito negligenciada para falar a verdade,
porque perpassa por esse não ser. E por isso essa mestiçagem, seja com africanos, indígenas ou outros povos não europeus que chegaram aqui, inclusive até com os europeus que se miscigenaram com esses outros povos, os mestiços caíram no não ser. Então esse não ser coloca todos os mestiços na posição de negros. Ponto. Né? Então eu quero trazer aqui um livro importante também, que é O Genocídio do Negro Brasileiro, processo de racismo mascarado do Abdias do Nascimento, onde Abdias do Nascimento mostra o quão importante é você compreender que para a luta racial o mestiço tem que ser colocado na categoria de negro. Porque esse mestiço, outrora também, que é chamado de mulato, caboclo, cafuso, né? Na minha época se estudava assim, a questão das raças no ensino básico, né? A gente aprendia cafuso, era mistura de branco com indígena, ou era de negro com indígena, não vou lembrar agora isso. Mas aí tinha o mulato, que era mistura do branco com negro. O caboclo, que se eu não me engano, que era mistura do branco com indígena. O cafuso era mistura do negro com indígena. Né? A gente estudava dessa forma. Então, esses grupos, eles são colocados, eles devem ser colocados na categoria negra. Por quê? A partir disso, você está politicamente e realmente socialmente. Politicamente é importante porque se a gente compõe uma única categoria negra, onde só retiramos os brancos, nós viramos maioria. E sendo essa maioria, a gente tem mais força para lutar pelas nossas questões políticas. Primeiro ponto. O ponto social é toda essa mestiçagem que aconteceu quando esse indivíduo nascia, ele não era levado ao grupo dominante. Ele não era levado ao grupo economicamente dominante, ao grupo politicamente dominante. Ele era simplesmente elevado ou diminuído, nesse caso, ao grupo dominado. Caía no não ser, logo transformado em negro, né? Racializado como negro. Então, se ele recebia essa racialização, sim, socialmente ele era um negro, né? Como qualquer outro. Aí a gente pode separar a ideia de negro e preto? Podemos sim. Existem as pessoas pretas, que são as pessoas realmente retintas, e as pessoas negras, que são a mistura dos retintos com os não retintos, os chamados hoje pardos. Então, a gente pode sim fazer essa distinção dentro do movimento negro, mas compreendendo que todos devemos lutar uma mesma luta. Outra questão que me incomodou, e aí já trazendo a questão da doutora, é que ela justamente traz essa distinção, dando uma ênfase da passabilidade do pardo sobre essa sociedade que é muito maior do que a do homem retinto. O que não é uma mentira, é uma verdade. Porém, essa passabilidade não fornece privilégios ao mestiço. Ela fornece algumas vantagens, pode-se dizer, mas não privilégio. Porque você continua sendo colocado no espectro de subalterno. Agora, essa subalternização pode se dar de diversas formas. E a gente teria que ter uma régua para medir sofrimento, o que não existe. Não existe régua de medição de sofrimento, quem sofre mais, quem sofre menos, qual opressão dói mais, qual opressão dói menos. Opressão é opressão. Então, quando ela traz essa perspectiva, e aí é uma crítica que eu faço, que é muito na linha de um antirracismo liberal. O que é o liberalismo? Hoje é a defesa do capitalismo. O capitalismo é um sistema de pirâmide, onde existe um topo, onde poucos estão lá. Hoje o topo é do homem branco, né, do homem branco rico, e existe uma base onde a maioria está. Mas a pirâmide, ela vem o quê? Alargando. Ou seja, quem estaria no meio dessa pirâmide, nessa percepção, os homens, as pessoas pardas, e na base total,
as pessoas retintas. Então, como o topo ele vai afunilando, ele é menor, ele comporta menos pessoas nesse sistema liberal capitalista, essas pessoas, elas lutam para chegar no topo. Elas não lutam para acabar esse sistema de pirâmide. Então, como elas lutam para chegar no topo, para elas é importante pontuar que existe alguns com mais passabilidade que outros, para aí, quando o governo fornece alguns benefícios para tentar diminuir essa desigualdade social, haver uma disputa de quem precisa mais e quem precisa menos. Na minha compreensão, e por isso que eu sinto a necessidade de gravar esse vídeo, não existe precisar mais ou precisar menos, existe precisar. Se você precisa, você tem que ser acolhido. O governo não deveria escolher nem lançar disputa entre indivíduos, entre grupos, para saber qual desse grupo precisa mais e qual precisa menos. Se precisa, todos que precisam, precisam, né? Independente do grau de precisão. E é isso que acontece. Essa autora me parece muito querer fazer uma disputa onde os benefícios como de cotas raciais não alcance mais os pardos e alcance simplesmente as pessoas retintas, completamente retintas, para que essas pessoas ascendam porque elas têm uma passabilidade quase nula, né? Onde a questão para mim, né, nessa situação temos que destruir esse sistema de pirâmide. Não podemos estar armando estratégia para lutar dentro do sistema de pirâmide, mantendo ele simplesmente para chegar no topo. A gente tem que lutar dentro do sistema de pirâmide para fazer ele ruir, para destruir essa pirâmide, fazer essa pirâmide cair e termos uma relação horizontal, onde não existe a necessidade da passabilidade, nem a necessidade de receber benefícios sociais para equiparar as relações, porque as relações elas já vão estar equiparadas por uma questão social. Então, é importante que a gente compreender que essa divisão do colorismo só faz nos dividir e possibilita que o grupo dominante nos domine, porque inclusive muitos de nós, seja pardo, seja preto, mas colocando na concepção de negros, sejam também homens, mulheres, trans, gays e diversas nomenclaturas que está dentro dos LGBT+, né, que temos várias outras siglas que estão dentro desse grupo, seja quem for que faz parte desse grupo subalternizado que chega no poder, ele pensa simplesmente em si. Quando ele alcança esse topo da pirâmide, ele se autopreserva. Porque esse é o sistema de pirâmide. Qualquer um branco que está lá nesse sistema de pirâmide, ele simplesmente está. Ele não precisa se esforçar para se manter. Mas o que faz parte do grupo subalternizado é uma luta constante para se manter no topo desse sistema de pirâmide. Por isso que nós vemos que os negros que fazem filmes, simplesmente filmes falando da questão racial dentro do sistema de pirâmide, dentro desse sistema liberal, não fazendo a crítica do sistema liberal, eles querem acabar com o racismo, com o preconceito, mantendo o sistema de pirâmide, mantendo o sistema liberal, algo que é impossível. Não existe liberal capitalismo sem preconceito. Porque se você vive no sistema de pirâmide, você precisa de alguma situação que lhe permita subalternizar o outro. Você precisa que alguém, que algum grupo esteja na base, para que seu grupo esteja no topo da pirâmide. Então, o racismo, o preconceito é inerente ao liberal capitalismo, né? E isso está no Abdias, isso está na Lélia Gonzalez, na Beatriz Nascimento, no Fanon, né? Então, não existe alternativa que não seja a destruição do sistema liberal capitalista. Nós, dos grupos subalternizados, seja os grupos dos negros, e aí eu coloco os pretos e pardos, e coloco os indígenas
também nessa questão dos subalternizados, sejam as pessoas dos grupos LGBTs+, sejam as mulheres, que mesmo as mulheres brancas estão num grau abaixo dos homens brancos, apesar de estar acima dos negros, dos indígenas, né, dos outros grupos, mas também está um pouco abaixo nesse topo. Então, qualquer grupo subalternizado que exista, ele necessita do fim desse sistema. Ele não vai conseguir uma mudança para seu grupo com a manutenção do sistema de pirâmide. O sistema de pirâmide só permite que a gente tenha a vitória individual. Por isso que não existe negros no topo, não existe a favela venceu porque um indivíduo da favela está nesse topo, não existe representação que esteja nesse topo que possa dizer que vai ou que resolveu esse problema dos grupos subalternizados. Só essa pirâmide ruindo pode nos trazer a vitória, a conquista, porque a favela vai vencer quando a favela acabar e toda a população mundial tiver acesso a saneamento básico, tiver acesso à alimentação de qualidade, à educação de qualidade, né? A uma educação popular, uma educação que respeite a cultura local. Então, só assim a favela vai vencer, só assim os indivíduos irão vencer, só assim o mundo vai vencer, só assim vamos impedir o colapso da natureza, o colapso do aquecimento global. Então é importante que a gente compreenda que a luta é coletiva, a vitória é coletiva, ela não é individual e não é com debate de colorismo que nós vamos resolver as questões raciais. Povo negro unido, povo subalternizado unido, seja quem for esses grupos, sejam grupos religiosos que não são os que hoje estão no topo, que são os evangélicos, seja os grupos racializados que não são brancos, seja os grupos de gênero que não são os homens brancos especificamente, porque, trazendo mais uma vez o Fanon, o homem negro nesse sistema não é nem lido como homem. Ele pode ser lido como homem entre o deles, porque ele reproduz essa dominação do homem branco, porém, quando ele vai ter contato com esse homem branco, ele perde qualquer marcador que ele coloca como ser, e ele se torna o não ser. Então, logo, o homem é o homem branco. O homem é o homem branco, o rico é o homem branco, quem é o homem universal é o homem branco, cis. Temos que pontuar isso. Então, é importante a nossa união, é importante não nos iludirmos com representações vazias, com pessoas negras que dizem falar pelos negros, mas falam por si só, né? Por indígenas que dizem falar pelos indígenas, mas falam por si só, por não evangélicos que dizem falar contra a opressão, mas falam por si só. Então, como a Gayatri Spivak, que é outra autora, ela tem um livro Pode o Subalterno Falar, ela fala justamente sobre isso. E ela diz que é importante a gente falar pela gente, não de uma forma tumultuada, porque o globo é enorme, né? Cada um, na esfera de poder, ele precisa ter voz, mas essa voz ser rotativa, essa voz ser de vários, e essa voz ser por